força trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo, que visa o teu louvor, esteja tua bênção, rogamos-te, Senhor. E muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Momento de reflexão na palavra do Senhor, pregação. Convido você a abrir a escritura na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 10. Fazer aqui um agradecimento público aos irmãos da comissão de transmissão, vídeo, imagem, som da nossa igreja. Graças a Deus pela vida de vocês, na pessoa do relator, Hugo. Ontem eu preguei um sermão, esse sermão aqui, e uma irmã já de idade. Ela falou, nossa pastor, que palavra abençoada e tal. Falei, irmã, que bênção, né? E ela disse assim, eu assisti todas. Coisa que a gente não imagina onde alcança e quem alcança. É fora do perfil, né? De mais jovem que assiste internet. Não, os irmãos mais velhos estão aí. Eu ouvi a maioria das mensagens na carta de Pedro, pastor. Então, é trabalho dos irmãos. Graças a Deus pela perseverança e trabalho que é muito árduo. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Encerrando a pregação, as pregações nesta epístola. Esta mensagem é a 31ª, graças a Deus. Parece que não só da transmissão, como comunicação também, né? Os irmãos que preparam as imagens. Parece que nós vamos ter o ano que vem essas mensagens todas no Deezer e no Spotify. O pessoal tá chique, hein, bem? Estão pensando nisso aí. O Spotify da Igreja Presbiteriana Conquista. 31ª mensagem, 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ontem eu preguei esse sermão na igreja de Sapopemba, na ocasião, completando 48 anos de organização. E a pergunta que eu fiz ali é, qual mensagem pregar a uma igreja com 48 anos de idade? Formou 7 pastores, compôs 13 igrejas, mas formou 3 igrejas, mais uma congregação agora. E a resposta que eu dei é a seguinte: nós devemos pregar a uma igreja de 48 anos a mesma mensagem de uma igreja que completou um mês, que é o caso da nossa. Dia 6 de dezembro, fizemos um mês de organização. E a mensagem é a mesma, que a igreja deve exercitar a fé. E aqui no contexto da carta, acrescento que a igreja perseguida deve exercitar a fé. Ao longo da nossa história recente, um mêsinho de vida, nós temos que caminhar pela fé. E se Deus der graça de vocês completarem 50 anos de Igreja Presbiteriana Conquista, ainda assim será caminhar por fé. Porque nós temos uma promessa garantida por Jesus Cristo. Então, leiamos a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, verso 10.
Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mais uma vez. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã e particularmente pela oportunidade que tivemos de ouvir toda esta carta sendo explicada. Quanto ensino, consolação, conforto e exortações recebemos. Eu te louvo porque o Senhor me deu saúde, me deu meios pelos quais pudesse estudar e preparar as mensagens. Não foi um ano fácil, mas o Senhor deu graça e abençoou o trabalho do pastorado na exposição desta carta. Muito obrigado. Abençoa-nos agora na leitura e, mais uma vez, edifica a tua igreja. No nome de Jesus, teu Filho. Amém. Encerrando, então, a exposição desta carta, o meu assunto nesta manhã é: a igreja perseguida deve exercitar a fé. Tem 3 propósitos para essa mensagem de hoje. Talvez você se enquadre em alguns deles. Primeiro, esses propósitos são o propósito do próprio Pedro, creio eu, o apóstolo. Encorajar você que está sofrendo. O diácono orou dizendo: há muitos irmãos com muitas dores, há irmãos enfermos com enfermidades gravíssimas, situações muitas vezes angustiantes no lar. Você que tem vivido isso e parece que o tempo não passa, que você ouça essa mensagem com alegria. Eu quero te encorajar pela palavra na promessa de redenção de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo virá e com Ele a renovação de todas as coisas, inclusive do nosso corpo. Segundo propósito é interpretar corretamente a natureza da igreja. Vocês, catecúmenatos, semana que vem nós teremos pública profissão de fé de batismo. Aqueles que estão presentes hoje ou aqueles que nos ouvem pela internet, vocês estão sendo admitidos na igreja de Cristo e, consequentemente, vocês devem saber que a natureza do cristão é sofrimento. Neste mundo nós seremos odiados. O Senhor Jesus Cristo disse: se odiaram a mim, vão odiar você também. Mas vocês não devem temer, porque eu estou com vocês até a consumação do século. Então, para aqueles que devem entender a igreja, a sua natureza, nós sofreremos como cristãos neste mundo, mas nós alcançaremos a glória também como Cristo alcançou. E o terceiro propósito é, por último, mais uma vez, reiteradamente, afirmar que nós devemos caminhar na história olhando para a iminência da volta de Cristo. Nós não estamos sem bússola, nós não estamos caminhando no tempo desorientados. A nossa vida é centrada na cruz, a nossa vida cristã é centrada no retorno de Cristo. Diante disso, dessa pequena introdução, quero retomar algumas questões do contexto para você não esquecer mais da primeira carta de Pedro. Essa sociedade do primeiro século que recebe esta carta está crescendo e se desenvolvendo. Os cristãos, como são chamados, pequenos cristos, de maneira pejorativa, proliferam no Império Romano. Não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas os confins da terra são alcançados. Então essas pessoas simples e igrejas domésticas aumenta e se desenvolve. Mas ao mesmo tempo há uma oposição muito clara à igreja. É uma sociedade plural que entende que todas as ideias, todas as religiões, tudo deve ser aceito indistintamente. Não só uma sociedade plural, como uma sociedade inclusivista, sincrética.
é capaz de misturar, seria capaz de misturar o culto judeu com as filosofias gregas ou paganismo. Roma é chamada aqui inclusive por Pedro, de Babilônia. Tal é a depravação moral, tal é o esfacelamento de questões fundamentais para uma sociedade. É nesse contexto que os cristãos estão vivendo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aqueles que decidem por viver com Cristo terão de sofrer e sofrem as consequências da sua profissão de fé. E é isso que acontece com as irmãs e com os irmãos que recebem esta carta. Eles estão sofrendo injustamente por causa da sua profissão de fé em Jesus. O contexto de 1 Pedro é sofrimento, humilhação e muita, mas muita provação. Os cristãos são difamados, atacados injustamente, injustiçados, insultados, discriminados e são rejeitados socialmente por não se associarem com os pecados. Nós não participamos mais da vida de devassidão que este mundo vive. Nós não mais compartilhamos do elemento pluralista e relativista, que diz que todas as verdades podem coexistir juntas, de que não há um norte. Nós rejeitamos e por isso nós somos discriminados. É cristão, é evangélico, geralmente já é mal visto por um grupo muito grande na nossa sociedade. Eles eram caluniados. Este é o contexto em que a igreja recebe esta carta encorajadora. Acredito que a doutrina fundamental de 1 Pedro, se você não entendeu nada, creio que isso não aconteceu, mas se você tem que lembrar de algo, lembre-se disso, que os cristãos são coparticipantes tanto do sofrimento quanto da glória de Cristo. Vocês que estão chegando agora à igreja devem calcular bem o preço do discipulado. Jesus disse aos discípulos: quem é que vai à guerra e primeiro não conta o seu exército para saber se é suficiente? Quem é que começa uma obra antes não analisa o valor gasto para não ter que parar na metade? E vocês que já têm uma caminhada na igreja, pensem sobre a sua profissão de fé. Como é que está a sua vida cristã? Você já está parando no meio do caminho? Você não fez o cálculo? Então, o cálculo é o seguinte: nós seremos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E aqui os sofrimentos de Cristo incluem não só por causa da nossa profissão de fé, mas por causa do próprio pecado no mundo. E eu destaco 2 versículos. Por exemplo, esta carta mesmo, no capítulo 2, verso 21, que diz: para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos. Então Cristo é o nosso modelo e Ele sofreu. Sendo assim, vocês que estão entrando nesta igreja, que publicarão a sua fé, não podem ter outra expectativa, senão sofrer como seu Senhor e ser glorificado como seu Senhor. E para nós que já estamos na carreira há muito tempo, e a nossa igreja tem 1 ano, 1 mês de vida, nós saibamos desta verdade. Ainda nesse mesmo capítulo, lembrando, e fundamentando que os cristãos são coparticipantes tanto do sofrimento quanto da glória, no capítulo 4, verso 13. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O apóstolo Pedro reitera algumas vezes que a igreja vive no tempo do fim.
Nós já estamos, se alguém disser assim, nossa, é o fim do mundo, você pode dizer, nós estamos caminhando para o fim. Estamos nos últimos dias. Desde a vinda de Cristo, o seu advento, nós já estamos na contagem regressiva. Ontem, em Sapopemba, eu disse que eles estão 48 anos mais perto da volta de Cristo. E nós estamos a um mês de nascimento, a menos da vinda de Cristo. E como você tem vivido a sua vida? Pedro reitera nessa igreja, ou nessa carta, isso, que nós estamos no tempo do fim, o sofrimento é verdadeiro, mas o sofrimento presente, sofrimento pelo qual você está passando, embora penoso, embora angustiante, quando comparado à glória que há de ser revelada, ele é insignificante. Então você tem sido perseguido pelo patrão porque você professa a sua fé? Você tem sido perseguido pelo marido, pela esposa, porque você professa a fé? Você tem sido rejeitado pelos seus amigos, filhos, familiares, porque você decidiu-se por seguir a Cristo e tomar a sua cruz? Você está empobrecendo porque deixa de trabalhar no domingo para servir ao Senhor? É ameaçado? Se o seu corpo sofre com dores por causa do pecado de Adão nesse caso, não necessariamente o nosso, isso é insignificante se compararmos com a glória que há de ser revelada em nós. Essa é a mensagem da primeira carta de Pedro. Diante disso, quero compartilhar algumas aplicações deste contexto, e o versículo 10 é o final da carta, portanto, a última aplicação que temos aqui. Diante deste quadro, a primeira aplicação, irmãs e irmãos, é que ainda que o mundo nos odeie, abra sua Bíblia, por favor, na carta de João, capítulo 15, versículo 18. Ainda que o mundo te odeie, que o sofrimento seja intenso, você será sustentado pelo Espírito Santo. Será sustentado até o dia do resgate. 1 João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João 15, Evangelho de João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então perceba, irmã e irmão, que ainda que você seja odiado, leia o versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando? Que coisa linda esta palavra aqui. Adjunto adverbial de tempo, nessa conjunção. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ainda que o mundo nos odeie, que é o contexto da carta aqui, pelo compromisso de fé, nós estamos amparados pelo Espírito Santo de Deus, selados para o dia da redenção. Vós que ouvistes a palavra do Evangelho, tendo a palavra da verdade, tendo crido no Evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Estamos amparados e seguros pela habitação do Espírito,
Ainda que você, particularmente, esteja vivendo vales profundos e sufocantes, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E Ele nos disse: isso, eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Ele também disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou lhes enviar o Consolador. Vocês não estarão sozinhos. O mundo pode vos odiar, mas não temam o mundo. Não temam o mal. Resistam o diabo, estejam atentos, sóbrios, vigilantes. Eu não tardarei e eu estou com vocês. A segunda aplicação é a seguinte: o sofrimento nos desorienta no mundo, e isto é claro. Ainda que Cristo não manifeste a sua glória, ou não tenha manifestado a sua glória, ainda que a gente no presente tempo esteja subjugado pelo império tirânico destes três grupos: o mundo, a sua própria carne e o diabo. Como diz o capítulo 8 de Romanos, Paulo escreveu que a nossa carne e o mundo geme. Ainda que você gema nesse império tirânico, a igreja caminha por fé. Como lemos no capítulo 5 da segunda carta de Paulo, nós que estamos nesse tabernáculo não queremos ser despidos, mas revestidos pela glória. De modo que nós caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. A esperança da igreja é de ser revestida pela glória eterna, de receber das mãos do Senhor a coroa da salvação, aquela coroa de glória prometida e preparada desde os tempos eternos para aqueles a quem Ele escolheu. A coroa que não murcha, a coroa que não se desfaz, um prêmio conquistado pela obra e mérito de Jesus Cristo. Andamos por fé, não pelo que vemos. Enquanto Cristo não manifesta, você deve caminhar por fé. E você se lembra também da definição de fé do escritor da carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. O que é a fé? A fé é a certeza da posse de uma terra no estrangeiro. A fé é a certeza da posse de uma terra no estrangeiro com base numa escritura assinada e reconhecida como autêntica. Imagina que você recebe nas mãos, dona Dilma, uma escritura pública, reconhecida, firma, autêntica, dizendo assim: Dilma, você tem 3 fazendas produtivas lá em determinado país que você goste, lá na Inglaterra, para ficar com a sobrinha. Você olha aquela escritura e diz: mas será que eu tenho essa terra mesmo? Você não vê a terra de mas aquela escritura de posse, autêntica e reconhecida, diz que você é proprietária. Portanto, ainda que você não veja, pela fé, aquilo lhe pertence. Você nunca foi, mas ela está lá. Nós, irmãos, caminhamos por fé. A fé de que a igreja será restaurada, redimida do cativeiro, que a igreja será sustentada e glorificada. Mas enquanto isso não acontece, como você está caminhando? Olhando apenas para as coisas deste mundo? Preocupando-se apenas com o seu dinheiro? Preocupando-se apenas com o seu pão de cada dia?
preocupando-se apenas com as suas dores, preocupando-se apenas com aquilo que é próprio da sua natureza? Ou você tem enfrentado estas coisas com fé de que nós recebemos uma escritura pública que foi assinada com sangue? Na cruz, o Senhor Jesus cancelou todos os nossos pecados e impôs a derrota sobre demônios, potestades e soberanias, de modo que não há dívida que pese contra você e temos acesso ao seu reino. Você tem vivido assim? Ou as circunstâncias deste mundo estão tirando toda a sua alegria, todo o seu vigor, drenando a sua esperança? Uma terceira aplicação é que quando nós nos comportamos, quando nós vivemos pela fé, esta fé que eu acabei de anunciar, da redenção de todas as coisas, nós respondemos diferentemente a certas circunstâncias. Nós suportamos o sofrimento, nós suportamos a humilhação, nós suportamos a escassez como cristãos, como pequenos cristos. Ao invés de lamento, alegria indizível e cheia de glória. Acho interessante, não é voluntário, mas o irmão, o Arnaldo falou assim, falei, Arnaldo, esses domingos atrás, falou, Arnaldo, tudo bem? Que bom ver. Ele falou, alegria ver o Senhor aqui sorrindo sempre para nós. Às vezes por dentro você não está tão sorridente, mas não é falso. É uma alegria que procede de Deus, que nos encoraja. Você fica só lamentando, ninguém quer mais chegar perto de você. Que tipo de cristão é esse? É isso que o Senhor Jesus Cristo fez? Não. Ao invés de lamento, alegria indizível e cheia de glória. Ao invés de responder com injustiça, pagar o mal com mal, pagar o mal com bem. Inclusive isso está na sua carta. Que desafio! Ao invés de descontrole, embriaguez, sobriedade, ao invés de entregar-se aos pecados deste mundo, santidade, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, também nesta carta. Ao invés de irado pela injustiça, ao invés de revidar com violência, contentamento. Tendo em vista que nós somos estrangeiros e peregrinos, de que, embora cidadãos deste mundo, seu Gerald, o Senhor é cidadão dos céus. Nós temos uma dupla cidadania e olhamos para a história do ponto de vista do fim de todas as coisas. E a última aplicação, que é o versículo 10. Uma promessa encorajadora, linda promessa. Recentemente, há uns 20 dias atrás, eu li esta passagem no momento de abatimento na alma. Um abatimento que já se prolongava por 5, 6 dias. E aí eu li este versículo e me lembro bem do deleite na alma por essa esperança registrada aqui por Pedro. Que você também experimente este deleite na alma, se caso você esteja também como eu estava. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus nos promete restituir a sua imagem em cada um de nós. No jardim do Éden, Deus criou Adão.
do pó da terra. Diz a Escritura que Deus tomou barro, formou e soprou-lhe as narinas, tornou o homem alma vivente. Mas como é que Deus fez isso? Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas eu quero sugerir aqui, como alguns teólogos, é especulativo, que Gênesis também fala que Deus andava no jardim na viração do dia. Pode ser que a gente tenha ali no Éden uma pré-encarnação de Cristo. O próprio Cristo veio, pegou aquela laminha, e ele sabe mexer com isso, hein? Saliva, lama, é com ele mesmo. Poder criador de Cristo. Pegou o barro, fez você, bem bonito, diferente de toda a criação, e imprimiu a imagem de Deus pelo seu Espírito. Foi assim que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Mas com a entrada no pecado no mundo, esta imagem ficou nublada, enferrujada, embotada. E no final de todas as coisas, a promessa de Pedro é esta: a imagem de Cristo será plenamente aperfeiçoada em você e, consequentemente, a igreja de Cristo. Isso significa, observe esses verbos: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Hoje você é inconstante? A igreja é inconstante? Sim. Hoje você é acometido de dúvidas? Muitas dúvidas? Sim. Nós somos acometidos de ansiedades e incertezas? Sim. Mas o que a palavra de Deus promete é que Ele, ao invés de sofrimento, inconstância, dúvida, ansiedade ou incerteza, esses verbos comunicam uma ideia: que Deus nos trará estabilidade e seremos completos. A igreja será glorificada. Você será glorificado. Você, irmã, será glorificada. A imagem de Cristo. Cara crachá, lembra? Cara crachá. Perfeito, completo e estável. Promessa a todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, que dizem não ao mundo, que sofrem com Cristo, mas que serão glorificados com Cristo. E Jesus, antes de ir ao céu, disse aos seus discípulos que eles sofreriam por causa do seu nome. Não é verdade? Nós não lemos isso? Mas ao mesmo tempo suportariam a aflição na sua companhia. Eles sofreriam, nós sofreremos, mas não sofreremos sem a sua companhia. E aí a irmã Bianca leu na liturgia de hoje: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os propósitos da palavra: encorajar os que estão sofrendo com a promessa da redenção, fazer com que a igreja interprete corretamente a sua natureza, que é de sofrimento e glória,
e orientar a igreja no sentido de caminhar na história com um ponto de vista correto, na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Encerramos assim a carta de Pedro e eu quero ler os últimos versículos. Versículo 11. O que sobra diante desta grande promessa, diante deste grande evangelho, senão louvor dos nossos lábios? E é assim que Pedro encerra a carta, último versículo. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E depois ele faz alguns agradecimentos. Por meio de Silvano, não se sabe quem é esse Silvano, talvez seja o Silas, não sabemos. Que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Não retrocedam. Voltem aqui a esta carta. Ouçam, meditem. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra na Babilônia, que é o Império Romano, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que achais em Cristo. Tão bom, né? Ouvi Pedro falando, o apóstolo que andou com Cristo, dizendo, dá um beijinho um no outro, fraterno, e paz a todos vós. Que Deus nos ajude. Amém. O fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta